dele que neste momento está assistindo a este culto por esta palavra, mas também fala a todos aqueles que assistirão depois também e participarão ouvindo esta palavra. E ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Então, para você que nessa tarde está cansado de sofrer, está aflito, está desesperado. Sim, muitos estão desesperados porque nós temos uma pandemia que invadiu o mundo inteiro. Nós temos uma pandemia que trouxe pânico, trouxe morte, trouxe tristeza para muitas famílias. Nós temos muitos pais de família sem trabalho, mães desesperadas porque os seus filhos têm pedido o pão e muitas vezes tem faltado o pão. Mas eu tenho uma promessa de Deus para você. Davi diz assim: um dia eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus, ele tem suprido sobre a mesa daquele crente fiel, daquele que tem realmente obedecido a sua palavra. Deus tem suprido o pão sobre a mesa. Amém? Então, gostaria de deixar essa mensagem inicial. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Amém? Olha, Deus, ele, quando vê o seu povo, quando observa a sua igreja na terra, aflita, desesperada, Deus, ele deseja que nós, como igreja, venhamos a confiar totalmente na sua palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, por gentileza, abra sua Bíblia aí, você que está aí participando, você que está assistindo, vai lá, corre lá, pegue a sua Bíblia, por favor. Você que nos assiste aí no Brasil, porque eu sei que muitos têm assistido os cultos desta congregação no Brasil também. Pegue sua Bíblia, corra lá, porque eu estou folheando a Bíblia enquanto dá tempo de você buscar a sua. Eu gostaria muito que você, então, pudesse abrir a sua Bíblia Sagrada, Josué. Estamos chegando lá, pessoal. Olha aqui. Livro de Josué, capítulo de número 1, lá no início da Bíblia. Vai lá. Isso. Esse livro que eu vou ler para você, ele descreve a conquista da terra de Canaã sob a liderança de Josué. Sim, Josué, homem de Deus. Homem que Deus se agradou dele. Eu poderia colocar no lugar de Josué você que está me assistindo. Maria, Anderson, André, Tiago, Roberto, Robson, José, enfim. Eu poderia colocá-los como Josué estava numa posição de guerra, porque homem de Deus, ele tem que estar preparado para uma guerra. Estamos numa guerra espiritual. Quando eu falo guerra, o povo de Deus, ele não se envolve com violência física. O povo de Deus não se envolve com coisas deste mundo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados,
as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Assim diz a palavra de Deus. Então, você deve estar pensando assim: pastor, o que o senhor, então, está querendo dizer com esta palavra? O que eu estou querendo dizer com esta palavra é que Deus nos dá a possibilidade de olhar para este homem e pegarmos o exemplo dele para a nossa vida. E você que está passando por luta, vocês se recordam que nós lemos agora em João? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas ele disse assim: tem de bom ânimo. E é o que está faltando para muitos. Muitos estão desanimados, caídos, prostrados. Mas Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que Jesus tem para você, para mim, é leve. E depois ele diz: e encontrarei descanso para vossas almas. Então você quer descansar mesmo? Você quer ter paz? Descanse no Senhor Jesus. Não deixe que as preocupações, não deixe que os problemas venham desanimar você, mas faça como este homem, que Deus descreve a conquista da terra prometida, porque era uma promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, de que Deus daria uma terra para o seu povo. E hoje? Será que você desistiu da luta? Será que os problemas têm intimidado você e você parou de lutar? Muitos estão falando assim: eu acho que eu vou desistir de tudo. Eu acho que eu não quero mais lutar. E eu digo para você que o desânimo, a fraqueza, ela não pode fazer parte da sua vida se você quer ser uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que venha dar o testemunho do Senhor nessa terra. Observa só o que Deus disse no livro de Josué, capítulo 1. Porque Josué, ele tinha uma liderança. E ele foi o sucessor de Moisés. Sim, Moisés estava à frente, mas chegou um dia que Moisés foi recolhido por Deus dessa terra. Mas tinha um que estava ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés. Moisés estava orientando a Josué. Moisés estava mostrando a Josué como Josué deveria fazer. E hoje quem nos mostra como nós devemos agir e fazer é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos orienta como nós devemos agir. Como eu disse, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Então você não vê, mas as entidades espirituais, elas agem contra toda a humanidade, contra toda uma sociedade, contra toda uma nação, para justamente colocar a destruição. Mas Deus levanta homens de fé. Deus levantou você que está me assistindo. Você, irmã, que tem chorado. Você que tem preocupado o seu coração, seus pensamentos. Você, meu amado irmão, que por muitas vezes diz assim: Senhor, está difícil. Mas você precisa fazer como está aqui, neste livro sagrado. Josué trabalhou com Moisés. Trabalhou com Moisés desde a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Ele estava junto. Eles eram companheiros. Agora, a Bíblia Sagrada é a nossa companheira. Ela nos mostra, através dos seus escritos, como nós devemos agir. E diz assim, capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Josué, Moisés, meu servo, é morto.
Então, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Olha a responsabilidade de Josué. Ele estava na liderança agora de uma grande nação que vinha atrás dele. Porque Deus vai na frente. Deus vai na nossa frente. Deus, ele luta a tua luta. Deus, ele pega a tua batalha espiritual e luta junto com você. Você tem que fazer a sua parte. E Deus, ele vai fazer a dele. Não coloque a mão aonde não é para colocar a mão. Escute, não ponha a sua mão aonde está a mão de Deus. Não faça isso. Porque se você pôr a sua mão aonde está a mão de Deus, Deus retira dele. E aí você vai sozinho. Mas você não pode lutar sozinho. A luta espiritual, primeiro, você tem que colocar Deus na frente. E depois, posteriormente, você vai na retaguarda. Então, esse homem tinha uma responsabilidade de conduzir um povo. E você, na sua casa, tem a responsabilidade de conduzir a sua família. No seu trabalho, você tem a responsabilidade de conduzir um bom testemunho, um bom exemplo. Você tem a responsabilidade de dar frutos no seu trabalho, mas frutos de excelência, sendo um bom profissional. Na sua casa, sendo um bom marido. Na sua casa, sendo uma boa esposa. Você, sendo filho, ser um bom filho. Então, Deus, ele te deu uma responsabilidade, assim como deu para Josué. Então, a palavra continua dizendo assim, no versículo 2 ainda, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. E Deus então diz assim, no versículo de número 3, todo lugar que pisar a planta do teu pé, escute, promessa de Deus, pega essa promessa para você agora aí. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Alguém pode dizer assim, mas pastor, isso já passou, isso está no Antigo Testamento, pastor. Mas eu digo para você, o mesmo Deus que abençoou a Moisés e que agora é com Josué, ele não muda. Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei para todo o sempre. Então não duvide do poder de Deus, porque se você provar esta palavra, através da sua fé, então você verá a glória de Deus na sua vida. Porque quando você vê a prova, quando você vê o milagre, quando você vê a mão de Deus fazendo a obra que somente Deus pode fazer, porque toda a glória e toda a honra é debitada a Deus, não é a homem, não é a mulher. Nós vivemos numa terra onde os homens se gloriam por ter carros, casas, por ser donos de empresas, por ter contas bancárias, mas miserável, pobre e nu, esses que se gloriam nas coisas dessa terra, nós nos gloriamos em o nome do Senhor Jesus. Então nós pegamos esta palavra e nós colocamos então a nossa vida tudo na mão de Deus. Então Deus chama Josué para uma missão, para um compromisso, e Deus te chama hoje para um compromisso. Deus te chama hoje para uma missão. Deus te chama hoje para colocar em você e sobre você, não um fardo pesado, mas para colocar em você uma palavra, que você obedeça a Ele, que você observe os seus mandamentos, que você ame a Deus sobre todas as coisas, que você ame as pessoas que são o teu próximo, como a ti mesmo. Como que você quer ser amado? Ame o teu próximo. Porque tem pessoas que ainda insistem em ficar com mágoa no coração, com tristezas, com rancor, com ódio. Não fala com um, não fala com o outro, depois não sabe por que a vida não é abençoada, porque fica fazendo divisão, fica fazendo... E essa coisa de divisão, isso não é de Deus, não. Quem não ajunta, espalha. Então, se você não quer espalhar, ajunta. Mostra dentro de si que você é verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. No versículo 4 diz assim, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus. Aí eu completo, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos jarbuseus,
todos, do rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, aonde o sol se põe, do norte a sul, será o vosso termo. A posse será tua. O que está difícil na tua vida? Pega esta palavra, recebe ela, porque olha o que Deus promete. Versículo de número 5. Ninguém te susterá, ninguém, diante de ti todos os dias. Então, se o inimigo tem se levantado contra você, ele se levantou hoje, mas ele vai cair hoje. E se ele se levantar amanhã, ele vai cair amanhã. Sim, porque Deus disse: aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guardem todos os dias da tua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você não deve ter medo. Você não tem que temer a ameaças. Você não deve temer aquele que mata o corpo. Aquele que mata o corpo. Não. Antes você deve temer aquele que mata o corpo e tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. O Todo-Poderoso, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse sim nós temos que temer, porque as promessas dele são promessas de vida. E ele diz mais ainda: como fui com Moisés, no versículo 5, na parte B. Olha que coisa linda. Assim serei contigo. Amém? Promessa de Deus. Levanta a sua fronte. Levanta o seu rosto. Porque quando você levanta o seu rosto e olha para o alto assim, ó, você glorifica o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus nos céus. Aleluia, Pai. Porque ele diz assim: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, se você estava desanimado, você não se desanima mais, porque esta palavra é para você. Ah, pastor, mas essa palavra aqui, pastor, ainda eu não recebi porque a minha vida está numa boa, pastor. Hoje ela está numa boa, mas você sabe que o inimigo ele não dorme. Se o relógio tem 24 horas, ele trabalha 25, ele faz hora extra para querer destruir a vida do crente. Então, no versículo 6, Deus diz assim, em Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Esforça-te. Esforça-te. Ou seja, faz força. Luta. Vai adiante. E tem bom ânimo. O Senhor Jesus disse, agora eu li, agora em João. No mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Palavra do Senhor Jesus no livro de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aqui ele diz assim, Josué capítulo 1, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo, promessa de Deus a Josué, herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Essa terra é sua, essa conquista é sua. E quem são os pais que Deus se refere aqui? A Abraão, a Isaac, a Jacó, ao pai, ao filho e ao neto. Deus fez essa promessa. Então essa promessa é para nós. Hoje nós somos filhos de Deus por adoção. Deus olhou para nós, teve misericórdia de nós, e nós olhamos para o seu filho. Nós olhamos para a promessa, porque Isaías disse que viria, então, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, um menino se nos nasceu, um menino se nos deu, e ele é Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você diga assim, pastor, está difícil receber promessa. Pastor, está difícil, eu não consigo ter a leitura espiritual que o senhor está pregando. Então vamos fazer o seguinte, você vai chegar hoje e você vai confessar a Deus o teu passado. Coisas que estão guardadas, sabe, no subconsciente, estão na mente ainda, fervulhando a tua mente. Você tem que jogar todo o lixo espiritual fora, para que a tua alma fique branca como esse tecido. Porque Deus, ele consegue ver a brancura da nossa alma. O homem não consegue. O homem te julga. O homem te coloca em cima e te joga para baixo. O homem diz que você não serve, que você não presta. O homem diz que você
não tem sabedoria, mas para Deus, toda a sabedoria desse mundo, para Deus, sinceramente, agora neste momento, quando Deus olha para você, Deus não quer saber se você tem diplomas de faculdade, de teologia. Deus não quer saber se você se formou em odontologia, se você se formou em medicina, se você se formou em pediatria. Não. O que Deus quer é o teu coração. Mas Deus quer um coração arrependido. Então, se você tinha uma vida e você ainda não confessou essa vida, que você sabe que não é uma vida, ou que não foi uma vida correta diante da palavra de Deus, então você confessa. Porque quando você confessar, você será herdeiro das promessas de Deus. E olha, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de bens espirituais. Você vai ver a glória de Deus na tua vida, aleluia. Você vai ver o poder de Deus descer sobre a tua vida, aleluia. Esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai se manifestar na sua vida. Então ele diz assim no versículo de número 7, Josué capítulo 1, versículo de número 7. Ele fala para você, você está se sentindo fraco hoje? Ah, você está com problemas hoje? Ah, você não tem certeza do amanhã? Diz assim no versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, diz Deus na sua palavra, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Toda a lei. Porque Jesus não veio abolir a lei. Jesus, ele veio verter o seu sangue. Verter quer dizer derramar. Ele derramou no Calvário. Lá no Calvário, ele derramou o seu sangue. No Calvário, Jesus se entregou por mim e por ti. No Calvário, ele fez tudo isso. Mas lá estava o cumprimento da lei. Sim, aquele sangue derramado era o cumprimento da lei. Porque pela lei nós chegamos até Jesus Cristo. Pela lei cumpriu-se a promessa de Deus que o Messias viria. Pela lei o Messias veio e hoje ele redime você. Ele redime eu. Redimir é perdoar os seus pecados, os meus pecados. Está difícil a luta? Ah, você pecou ontem? Ah, você pecou hoje? Então confessa. Confessa e não deixe que o inimigo fique te acusando na tua mente. Por isso que no começo da palavra, nós dissemos a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Confessa. Confessa, porque uma vez que você confessar, você vai então entrar naquela posição de Jó. Deus disse para Satanás, diz assim, Jó capítulo 1, vindo apresentar-se diante de Deus, os filhos de Deus, veio junto com eles também a Satanás. E Deus vendo Satanás ali, porque havia um concílio no céu, uma reunião entre Deus e os seus filhos. E neste concílio, Satanás estava presente. E Deus perguntou, Satanás, de onde você vem? E ele disse, eu, de rodear a terra e de passear por ela. E Deus, justificando Jó, disse, observaste meu servo Jó? Claro que Satanás observava ele. Observaste o meu servo Roberto? Claro que Satanás está me observando. Observaste o meu servo José? Claro que ele está observando. Observaste a minha serva Maria? Claro que ele está observando. Aí Deus então justifica dizendo, homem íntegro, mulher íntegra. Homem temente a Deus, mulher temente a Deus. Homem que se desvia do mal, mulher que se desvia do mal. Então, Deus, ele atribui qualidades a este homem Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, nós temos que ter esses princípios de Jó, para que diante do inimigo, Deus nos justifique e a bênção de Deus caia sobre nós. Porque nós cremos nesta palavra. E ele diz assim no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então você deve andar com a palavra no teu coração. Davi dizia assim, olha, guardei a tua palavra no meu coração, disse Davi para Deus, para não pecar contra ti. Eu creio que Jó tinha esse mesmo princípio. Então você precisa ter esse princípio. Para que você seja um vencedor, como foi Moisés e como foi Josué, então nós temos que ter esse princípio. Obedecer os mandamentos do Senhor.
Amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. E se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, você deve confessar os seus pecados, você deve crer no sangue de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não há caminhos, não existem caminhos. A religião não é um caminho para você chegar a Deus. A religião religa o homem a Deus, mas o homem só é religado a Deus através do Filho Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós somos seres que dependemos de Deus. Então tudo que nós fizermos, nós devemos acreditar toda a glória, tudo aquilo que nós fazemos, devemos pedir a Deus e acreditar a glória a Deus. No versículo 8, mais uma vez ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Vamos meditar de dia e de noite, porque muitos leem a Bíblia, muitos leem, já leram várias vezes muitos capítulos, versículos, e tem ainda aqueles que dizem assim com todo o orgulho: eu li mais de 10 vezes a Bíblia. Quando você pergunta a ele: o que você guardou da Bíblia? Eu li, mas não entendi. Ele lê, mas não medita. Vamos meditar na palavra. Meditar não é você ler a Bíblia e comer a Bíblia de uma vez, porque você pode ter uma indigestão. Você deve comer aos poucos. Leia, medita, porque o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Como eu tenho certeza que está falando nesta palavra. Diz mais assim, versículo 9. Não te mandei eu? Deus está falando para você: eu não te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Quer mais? Deus é contigo. Abra em Isaías 41, por favor. Isaías, capítulo de número 41. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 41. Coisa linda é a palavra de Deus. Coisa linda. Linda como o povo de Deus que assiste, que participa deste culto. Você sabia que Deus ele te ama muito? Você sabia que você é a menina dos olhos de Deus? Você sabe disso, né? Deus seja louvado. Deus ele ama a tua casa, ama a tua família. E ele quer que você se esforce, lute pelo teu casamento, lute pela tua família, lute pelo teu filho. Se o teu filho está envolvido com coisas de drogas, de bebida, de álcool, leve esta mensagem, esta palavra. Ore por ele, peça oração na igreja. Leve o seu filho, leve aquele que está precisando de ajuda. E olha só o que diz a palavra de Deus. Coisa linda, maravilhosa esta palavra. Diz assim Isaías 41, no versículo de número 8. Tu, ó Israel, servo meu, glória, aleluia. Tu, Jacó, a quem elegi. Deus elegeu você, minha irmã. Deus elegeu você, meu amado irmão. Deus elegeu, você é um eleito de Deus. Você devia estar dando glórias e rachada de glória, porque Deus ele te elegeu semente de Abraão. Semente de Abraão. Porque Abraão, ele é considerado na palavra amigo de Deus, pai na fé. E eu diria mais, pai da fé. E assim diz a Bíblia, meu amigo. Abraão é amigo de Deus. Versículo de número 9. Deus diz para você, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes. Aleluia! E te disse, olha aqui, tu és meu servo, tu és minha serva. Deus está dizendo para você, não sou eu, é a palavra. Tu és meu servo muito amado. Tu és minha serva muito amada. Eu te amo, eu te elegi, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aleluia! Glória a Deus! E te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei.
versículo de número 10 de Isaías 41. Olha que coisa linda. Deus é santo. Deus é maravilhoso. Deus diz assim: não temas. Repita comigo aí. Não temas. Você repetiu? Porque diz Deus, eu sou contigo. Oh, aleluia, glória. Não te assombres. Se Deus foi com Moisés e agora é com Josué, ele diz assim, esforça-te, tem bom ânimo. Agora ele diz aqui, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O Deus desse mundo está falido. O Deus desse mundo está trazendo desespero. O Deus desse mundo, inclusive na casa de muitos crentes, tem muitos crentes que olham para a situação do mundo, olham para as tempestades, tem muitos crentes que olham para as condições meteorológicas, tem muitos crentes que ficam pensando na bolsa de valores, muitos crentes ficam pensando nos preços do mercado, muitos crentes ficam observando e cuidando o que vão comer no dia de amanhã, mas diz a palavra que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Você não tem que ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque Deus, Ele cuida de você. Aleluia! Porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, coisa linda de Jeová, aleluia, aleluia, e eu, diz Deus, te sustento com a minha destra, aleluia, com a minha direita, diz Deus, com a destra da minha justiça, amém? Então você não deve confiar em carros, nem em cavalos, nem em cavaleiros. Você deve antes confiar naquele Deus que criou os céus e a terra, que fez um jardim do Éden maravilhoso, que colocou lá naquele jardim um casal. Deus, ele criou a família no jardim do Éden. Botou lá um homem e uma mulher. Mas o mundo está querendo trocar tudo. Está querendo dizer agora que homem pode viver com homem e mulher com mulher. Eles estão invertendo. Aquilo que é verdade estão querendo transformar em mentira. Mas a mentira do mundo eles querem fazer de verdade. Mas você que é homem e mulher de Deus, você não deve se curvar às coisas do mundo. Você deve sim, você deve observar os mandamentos. Crê em Deus, no poder de Deus. Você deve observar esta palavra e você deve então acreditar que o Senhor quer fazer justiça na tua vida. E ele diz mais, para você que tem sido humilhado, envergonhado, versículo de número 11, ele diz assim, eis que envergonhados e confundidos, oh glória, olha Deus agindo na sua vida aí, serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Esta é a promessa de Deus. Amém? Pastor, está difícil, pastor. Está difícil? Mas eu tenho certeza que Deus é contigo. Para nós terminarmos, abra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, por gentileza. Já vamos terminar a palavra. Amém? Glória ao nome do Senhor. Coisa linda de Jesus hoje. Porque essa palavra é para aqueles valentes. Não pode desanimar não, meu irmão, minha irmã. Levante a sua cabeça. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 12. Coisa linda, Jesus, esta palavra. Amém? Capítulo 12. Talvez você tenha muitas coisas para pedir a Deus. Talvez você diga assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E tem situações que Deus luta junto com você. Luta junto. Deus está ao seu lado. Você está aqui
Deus está ao seu lado. Então, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, o apóstolo Paulo, ele mandou essa carta para a segunda igreja de Corinto. Ele escreveu essa carta para a segunda igreja. E começa assim, no versículo de número 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Claro, eu não posso ser imprudente. Eu não posso querer me sobrepor. Porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E eu diria a mesma coisa, eu me coloco no lugar do apóstolo Paulo depois de tudo que Deus me usou para te falar. Versículo de número 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações que foi trazido para você em Josué capítulo 1, Isaías capítulo 41, João capítulo 16, agora em 2 Coríntios capítulo 12. Foi-me dado um espinho na carne. O apóstolo Paulo está confessando. Foi-me dado. Então ele recebeu. Deram a ele um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás. Um mensageiro. Que Satanás também envia os seus secretários pelo mundo inteiro. Sim, envia secretário para colocar desânimo. Envia secretário para destruir família. Envia secretário para trazer a fome. Envia secretário para destruir. João capítulo 10, versículo de número 10 diz assim: o diabo veio tão somente para matar, roubar e destruir. Então, esse mensageiro que Paulo fala, mensageiro chamado espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Todo homem e toda mulher deve dar glória a Deus. Nunca se exalte. Nunca diga eu sou, eu posso, eu faço. Mas debite toda a glória ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ao Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Debite toda a honra e toda a glória a Ele, porque Paulo dizia isso aqui. Satanás, ele vem agindo contra a humanidade. Josué tomou a missão de conduzir um povo, e Deus trouxe promessas para ele e para nós. Agora no versículo 8 diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O quê? O espinho na carne. E no versículo 9, ele diz assim, Deus falando para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Então, tá difícil, tá impossível, entrega na mão de Deus. Pastor, eu já fiz de tudo, entrega na mão de Deus. Paulo disse, a minha graça te basta. Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Por quê? Porque o teu poder, ou seja, o poder de Deus, vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Ah, você está fraco? Tenha paz. Tem de bom ânimo, disse Jesus, como nós lemos. Você vai ter aflição. Tem de bom ânimo. Seja um Moisés, seja um Josué. Entregue essa luta na mão do Senhor. Está difícil ainda? O espinho está na carne? Então está aqui. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui está o segredo da vitória. Lá atrás, Josué, ele tinha que conduzir o povo. Mas você pensa que Josué também não tinha um espinho na carne dele? O espinho na carne de Josué era aquele povo de Israel. Sim, era conduzir um povo rebelde, de dura serviço. O espinho na carne de Josué era o mesmo que Moisés. O povo rebelde, o povo teimoso, o povo que no deserto o maná caía e o povo não estava mais querendo maná.
O povo queria o quê? Carne. Moisés, a gente quer carne, Moisés. Queremos carne, Moisés. E Deus ouviu a murmuração do povo. Eu vou matar esse povo. Eu vou matar esse povo, porque esse povo é um povo duro, um povo que murmura. Então, Moisés, então, ora a Deus e fala, Senhor, não faça isso com esse povo. O Senhor tirou esse povo do Egito para matar eles aqui agora no deserto? Não. Então, Senhor, risca o meu nome do livro da vida? Sim. E mata-me a mim. Isso sim é um pastor que cuida das suas ovelhas. Moisés estava dando a vida dele pelas ovelhas. Moisés nada mais é do que a simbologia ou a tipificação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus deu a vida dele por mim e por você. Meu irmão, você está caído hoje? Está difícil a luta? Ah, pastor, eu não consigo ser um Moisés nem um Josué. Eu estou como um Paulo, estou com um espinho na carne. Eu quero orar por você. Quero orar por você, mas antes eu quero deixar um salmo para você. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Amém? Enche a sua boca de alegria. Deus é contigo. Aleluia! Encha o teu coração, a tua mente de regozijo na presença do Senhor. Crente, dá glória a Deus, porque se você não der glória a Deus aí, eu vou dar glória a Deus aqui, porque diz assim, então a nossa boca se encheu de riso. Depois eu te falo o salmo, crente, mas dê glória a Deus. E a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. A estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! Glória! Alegra o teu coração. Seja um vencedor. Está com espinho na carne? Ore. Mas Deus disse, a minha graça te basta. Amém? E eu quero continuar lendo para você. E diz assim, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Eita, glória a Deus. Deus, ele vai tirar muitos do cativeiro. Hoje é dia de libertação na sua vida. Hoje é dia de Deus libertar você. Hoje é dia de Deus abençoar a tua família. Hoje é dia de Deus abençoar teu casamento. Tá chorando à noite, é? Tá enchendo o travesseiro de lágrimas, é isso? Deus tem visto as lágrimas que você tem derramado. Deus tem visto a tua luta financeira. Deus tem visto a tua luta lá no Brasil, com a tua família. E aqui você se entristece. Mas ele diz para você, não temas. Tão somente ser forte. Não temas. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Não te espante, pois eu te ajudarei, diz o Senhor. Eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Esta palavra eu deixo para você nesta tarde, princípio de noite. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Antes eu quero dizer para você que está assistindo a esta palavra. Você que diz assim, pastor, esta palavra é poderosa. Eu tenho certeza, pastor, que Deus ele quer realmente fazer coisas grandes na minha vida. Mas, pastor, eu ainda não conheço a este Deus que o senhor prega. Eu ainda não conheço o Deus da Bíblia, pastor. O Deus da Bíblia, eu quero lhe apresentar para você. É o Deus Todo-Poderoso. E se você, neste momento que assiste, você ainda não recebeu a Jesus como teu Salvador, e você deseja recebê-lo como teu Salvador, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, eu quero convidar você a entregar tudo o que você tem. E eu não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando tudo que você tem é você. Porque tudo que Deus te deu quando você nasceu da sua mãe é você. Porque um dia você veio nu. E você só não vai voltar nu porque tem que botar roupa. Mas você um dia vai ter que voltar. Porque aqui tudo é passageiro. Um dia você veio pela sua mãe física. Você nasceu de uma mãe e nós todos somos frutos do jardim do Éden. Mas Deus quer que você agora faça como Zaqueu. Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pousar não é pousar como um pássaro ou um avião, não. O Senhor Jesus estava falando assim, Zaqueu, eu quero ficar dentro da sua casa contigo hoje. Deus quer estar dentro de você hoje. E eu quero convidar você para entregar a sua vida.
tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pretende ser e ter. Se você quer receber a Jesus como teu Salvador aí, levante a sua mão direita para o alto. Levante a sua mão direita. Essa aqui é minha mão direita. Levante a sua, que eu vou fazer uma oração por você. E eu vou entregar a sua vida na mão de Deus. Eu não lhe conheço. Não sei aonde você está neste momento. Porque aqui eu estou com meus companheiros, com os irmãos, com as irmãs. Estou com uma comunidade, unidos em Cristo. Mas eu quero que você também se una a Cristo. E aonde você está, levante a sua mão direita, que eu vou colocar diante de você o Deus Todo-Poderoso. E aí onde você está, você diga para Ele que você quer entregar a sua vida. E a partir de hoje, você quer abandonar os seus pecados. Porque você aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Você aceita o sangue que foi derramado por Jesus na cruz. Porque somente Jesus pode te salvar. Levante a sua mão para o alto e vamos orar a Deus neste momento. E aí, com certeza, a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra. O Senhor nos ensina, através de Moisés, através de Josué, que nós devemos ser corajosos, fortes, valentes, obedientes aos mandamentos. Senhor, o Senhor nos ensina, meu Deus, que onde nós quisermos chegar, nós temos que colocar o Senhor na direção, no controle de tudo. Senhor, o Senhor também nos ensina no Evangelho de João, Senhor, que a verdadeira paz é o Senhor quem nos dá. O fardo pesado o Senhor tira e nos coloca um fardo leve. Porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Senhor, o Senhor nos ensina pelo profeta Isaías que o Senhor, meu Deus, manda que nós também nos esforcemos. Manda que nós venhamos ser também, meu Pai, corajosos, valentes, porque tu nos escolheste desde a fundação deste mundo. Senhor, e muitos são aqueles que têm um espinho na carne e que têm já orado muitas vezes, mas o Senhor diz para esses que estão lutando, que estão pensando em desistir de tudo: meu servo, minha serva, a minha graça te basta. Sim, a graça de Deus é a coisa mais importante que nós temos. Por isso, meu Deus, eu também quero, Senhor, entregar neste momento a esse meu amigo, este meu irmão que me assiste em qualquer lugar. Senhor, quero que o Senhor venha recebê-lo neste momento, porque ele está confessando a Ti os pecados que ele cometeu na sua vida. E ele, neste momento, diz: Deus, me dá força, eu não quero mais cometer esses mesmos erros. Se eu sou um viciado no álcool, eu vou abandonar o álcool. Se eu sou viciado em drogas, eu vou abandonar essas drogas. Ah, meu Deus, ele talvez diga assim: mas eu não tenho força. Mas eu digo, o Senhor é a força dele. Não temas, tão somente ser forte e corajoso. Diz o Senhor para ti que deseja neste momento abandonar os vícios, entregar a sua vida para o Senhor e fazer a partir de hoje um compromisso de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, receber a Jesus como teu único e suficiente Salvador, para que o teu nome, você que me assiste, você que me ouve, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, porque só quem pode desatar os 7 selos e abrir este livro é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque quando João chorou, porque ele disse: quem é digno de abrir esse livro e desatar os 7 selos? Pois eu digo para você que me ouve e me assiste, existe um Deus que vai tomar o livro na sua mão direita, e ele vai abrir este livro e vai desatar os 7 selos. E quando ele desatar os 7 selos, então a justiça de Deus será feita na vida de todo aquele que crê
e confia na sua palavra, que recebe a Jesus como seu Salvador e vive uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Esta é a oração que nós aqui, que eu aqui faço junto com todos os meus companheiros pastores, obreiros, irmãos, irmãs, com todos aqueles que assistem a este culto. Esta é a oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aí que creem, digam amém. E graças a Deus, muito obrigado, Deus, por ter sido usado pelo Senhor e trazido esta palavra. E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém.